Olá, turminha! Agora nós vamos começar a nossa aula de História, certo? Passando para a nossa correção da aula passada, eu deixei atividades propostas da 202 até a 209. Na 207, tinha esse trecho para você ler e responder, certo? Vamos conhecer algumas características dos colonos. O trabalho na terra dos colonos era familiar e não assalariado. As terras eram cultivadas e a produção de alimentos era voltada, em primeiro lugar, ao consumo das famílias que trabalhavam na colônia. Praticava-se a policultura com criação. Os colonos eram estrangeiros e as terras eram longe das cidades. Essas características são bem diferentes das características do fazendeiro. Os fazendeiros possuem uma área de terra muito maior do que o de uma colônia e utilizam mão de obra escravizada ou assalariada livre. Muitas vezes os fazendeiros não plantam para alimentar a família e a si mesmo, mas para vender os produtos cultivados. Então, sobre isso que eu li, responda. Podemos dizer que os colonos e os fazendeiros são iguais? Não, né? São totalmente diferentes. 2. Havia empregados assalariados nas terras dos colonos? Não, na terra dos colonos não havia empregado assalariado. Por quê? O que você pode ter colocado? Porque a agricultura era familiar. Então, quando temos a agricultura familiar, o cultivo ele é menor. A agricultura era familiar. Então, não tinha necessidade e nem eles iam ter como pagar esses empregados, esse salário desses empregados. 3. Os colonos trabalhavam nas terras dos fazendeiros? Não. Então, os colonos eles não trabalhavam nas terras... Opa, não é aqui, perdão, gente. Deixa eu colocar aqui. Não, nós já estamos na próxima. Por quê? Por que os colonos não trabalhavam nas terras dos fazendeiros? Os colonos, eles não eram assalariados e moravam em colônias familiares. Então, vamos lá. Eles não eram assalariados. O que significa assalariados? Eles não ganhavam salários pelo seu trabalho. Eles não eram assalariados e eles moravam em colônias, certo? E os fazendeiros, quando eles queriam contratar, só para complementar, para trabalhar nas suas terras, quem é que eles iam contratar, que disse lá? Eram os escravos, até quanto tinha, deixa eu só ver qual é o ano. Até 1888 era mão de obra escrava e em seguida passou a ser a mão de obra assalariada livre. Passando para 208 era a continuação, com explicação, até a 209. Aí hoje nós vamos começar aqui na 210. Vamos descer, pronto. Outros estrangeiros, vamos falar dos africanos. 210. Vamos lá. Devemos lembrar que os africanos trazidos à força para o Brasil também eram trabalhadores estrangeiros, porém, eles não estavam submetidos ao mesmo regime de trabalho que os colonos e os trabalhadores rurais assalariados. Então, até 1888, quando a escravidão ela foi abolida, existiam pessoas escravizadas em todas as regiões. Durante esse período, as fazendas que mais compravam escravizados ficavam no Nordeste e no Sudeste. E isso porque, nesse período, a cana-de-açúcar era o produto mais importante da economia. Então, muitos escravizados eram forçados, como vocês já sabem, a trabalhar. Por volta de 1850, o café passou a ser o produto mais importante da economia. E os maiores cafezais estavam em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, por isso, muitos cativos do Norte, Nordeste e do Sul foram vendidos agora para essas regiões. Eles eram comercializados pelos pequenos produtores rurais das outras regiões. Portanto,
Muitos escravizados afro-brasileiros que migraram para o Sudeste foram forçados a abandonar a família, amigos, como uma forma de castigo por ter enfrentado a violência a que estavam submetidos. Hoje nós vamos até a 214. Aqui nós temos a seção com a lupa na mão que você vai realizar, vai escrever no seu caderno e aqui vai continuar falando um pouco sobre migrações com o fim do trabalho escravo. Então, eis que aconteceu a abolição, né? O que foi que aconteceu? O que houve depois? Como é que ficaram essas pessoas? Além dos próprios cativos afro-brasileiros livres e outros brasileiros queriam o fim da escravatura por ver nela muita crueldade e um atraso em relação aos outros países. Porém, a escravidão só foi totalmente proibida no ano de 1888. Como consequência disso, alguns dos libertos saíram dos lugares onde estavam vivendo. Então, houve quem se mudou de uma fazenda para outra, outros passaram a procurar parentes que haviam sido separados, houve quem migrasse para as grandes cidades, principalmente para o Rio de Janeiro. Todos, no entanto, sofreram muito com a miséria, porque de repente você se vê no Brasil, um homem livre, mas que não tem estudo, que não tem terras para plantar, que não tem casa para morar e que não tem dinheiro. Então, foi uma liberdade? Sim. Foi uma vitória? Foi. Mas o que fazer diante disso? Então, muitos, quando diz aqui, todos, no entanto, sofreram muito. Então, você tem que pensar nisso aí, né? O que se deu com essas pessoas após essa tão sonhada liberdade, sem ter dinheiro, casa, comida nem estudo. Falar sobre os imigrantes, sobre os migrantes brasileiros, né? Além dos afro-brasileiros, no fim dos anos de 1800, os brasileiros pobres migraram para as cidades de outras regiões, em busca de melhores oportunidades de vida. Então, eu coloco isso aqui ainda como hoje. Muitos pobres, né, muitas pessoas necessitadas migram, saem de seus lugares em procura de melhoria de vida, mas nem sempre essa melhoria acontece. Então, quando a gente vê muito nordestino saindo, né, aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, para ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, às vezes buscar uma condição de vida melhor. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, esse foi o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense. Olha aqui, nosso Ceará sendo citado aqui, na miséria extrema. Essa pobreza foi causada por uma das maiores secas da história, nos anos de 1877, 78 e 79. Os rios que atravessavam as terras no interior do Ceará haviam secado com falta de chuvas. Então, muitas pessoas e animais morreram de sede. Houve também muita fome, por isso os sobreviventes fugiram para a capital do Ceará, que é a cidade de Fortaleza. Porém, como não havia espaço para tantas pessoas esfomeadas, doentes e sem trabalho nessa cidade, muitas delas remigraram para a região do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. No Amazonas e no Pará, os cearenses encontraram trabalho em colônias agrícolas e na construção de obras públicas. Nas colônias, eles cultivavam alimentos para abastecer as cidades de Manaus e Belém. Então, aqui fala mais um pouco sobre, você realiza essa leitura, certo? Finalizando aqui na 213, vocês vão ter duas atividades. Com a lupa na mão, você vai fazer no seu caderno, e a sessão mão na massa, certo? Então, isso aqui é o que vai ficar de atividade hoje, até a 213 e finaliza na 214, certo? Passando para a nossa ficha de atividade da aula passada, eu deixei a 129 e a 130. Sobre os trabalhadores do Brasil dos anos de 1800, escolha a palavra que completa as lacunas corretamente. A maior parte dos colonos que vieram ao Brasil era de origem africana ou europeia. Você deve ter colocado aqui na primeira, europeia. Os colonos se instalaram em regiões pouco habitadas ou industrializadas, pouco habitadas, e distantes das cidades ou fazendas de café,
cidades. Então, cada palavra dessa que eu estou passando o traço azul é a que você deve ter escrito. B. Os trabalhadores rurais assalariados foram trazidos para trabalhar nas fazendas de café, para substituir a mão de obra escrava. Eles trabalhavam em troca de pagamento, certo? C. Até a abolição da escravidão, houve períodos em que pessoas escravizadas trabalhavam com os trabalhadores rurais assalariados. Você deve ter escrito aqui. Nas fazendas de café. D. O colono trabalhava para o sustento dele e da sua família numa propriedade pequena. O trabalhador rural livre, você deve ter colocado, trabalhador rural livre, trabalhava numa grande área de terra que pertencia a outra pessoa em troca de um pagamento. Questão 2. Quem trabalhava nas lavouras de café antes da chegada dos estrangeiros livres? Os africanos. 3. Por que os fazendeiros começaram a empregar famílias imigrantes livres? Porque o comércio de escravos vindo na África foi proibido. Então, como não podia mais ter o comércio de escravo, eles passaram a empregar famílias imigrantes. 4ª questão. As imagens a seguir retratam a colheita de café no ano de 1902 e na atualidade. Antigamente e hoje, uma diferença imensa. Vamos responder. Quem está colhendo café na imagem da esquerda? Quem aqui? São homens e mulheres. E na imagem da direita? Uma máquina agrícola, né? Então aqui, ó, homens e mulheres e uma máquina agrícola. Tia Giovana escreveu um trator, pode ser? Pode, não tem problema. Para você, qual é o melhor modo de se colher café? O antigo ou o atual? E diga o porquê. Então, hoje você vai realizar atividades 131 até a 134, certo? Então, vocês realizem essas 2 fichas. Próxima aula, a gente faz a correção dessas fichas de atividade, certo? E continua falando um pouco mais sobre esse assunto. Então, até a nossa próxima aula.